Posições relativas entre ponto e circunferência. Para a gente poder calcular, gente, na geometria plana é bem simples você calcular a distância entre um ponto, né, dado de uma circunferência até seu centro em si, né? Porque é só observar, né? Se o ponto estiver em cima da circunferência, significa o quê? Que ele é o quê? Pertencente à circunferência, certo? Se for um ponto, igual o próprio ponto central, for dentro da circunferência, então ele é interno à circunferência. Se for de fora, ele é externo, certo? Então não tem muita dificuldade. Já na geometria na analítica, para a gente ver através da equação, a gente vai ver pela distância entre o ponto ao quê? Ao centro da circunferência. Porque se a distância for igual ao raio dado, por exemplo, significa que esse ponto ele pertence à circunferência, porque ele está bem em cima da circunferência. Agora, se a distância der menor, tipo assim, ele for um R aqui, o T, né? Não, aqui não tem nada, né? Vamos pôr uma reta T aqui qualquer. Significa o quê? Que ele é interno à circunferência, o ponto, certo? Quando a distância der menor que o raio. E se a distância agora for maior que o raio, então fala-se que o ponto é o quê? Externo à circunferência, certo? Bem tranquilo, né? Então é assim, sempre, ó. Toda vez que você for calcular, como é que você calcula a distância mesmo? Usando aquela equação, né? Distância, lembra? Distância dada entre dois pontos, dessa maneira aqui. Ou você pode usar naquele esquema que eu falei de vocês de teorema de Pitágoras. Distância ao quadrado é igual a diferença entre os dois pontos. Ou seja, entre as duas coordenadas dadas. Você pode fazer desse jeito que eu acho mais fácil, aplicando Pitágoras mesmo, certo? Né? Porque você não decora. O que você faz? Você faz a diferença entre os dois pontos, eleva ao quadrado. Faz a diferença entre os pontos de y, eleva ao quadrado. E depois você tira a raiz, que eu acho mais fácil do que tentar decorá-lo, certo? No exercício mesmo vocês vão entender. Então, quando a distância for igual ao raio, significa que o quê? O ponto pertence à circunferência. Agora, se o ponto for maior do que a distância entre o ponto e o centro, do centro até a reta ao ponto dado, significa que o quê? Que o ponto é o quê? Externo à circunferência. Agora, se o ponto, a distância do ponto ao centro der menor que o raio, então significa que é interno à circunferência, certo? Circunferência, né, gente, pode ser chamada de lambda ou qualquer outra letra grega qualquer, mas aí você tem que colocar no exercício, ou simplesmente escreve circunferência. Então vamos lá, né? Vamos pegar a questão do PET sobre isso, que é a 3. Verifique a posição relativa entre a circunferência dada com cada um dos seguintes pontos, certo? Então deu a circunferência, então para você resolver o exercício, primeiramente, o que você vai fazer? Você pega sempre os pontos dados do centro da circunferência, certo? Trocando sinais, né? Aqui é menos 4, 4 e 2, né? Então vai ficar 4 e 2. Então essas são as coordenadas centrais da sua circunferência. E o raio? O raio vale quanto? O raio, ó, é só tirar a raiz quadrada de 9, né? Porque na fórmula da equação reduzida da circunferência, aqui é elevado ao quadrado, né? Então você tira a raiz quadrada de 9. Qual que é a raiz quadrada de 9? 3. Aí você pega o ponto dado primeiro, que é o ponto A, certo? 5 e 3. Então você pega o ponto 5 e 3. Aí você usa na distância. Lembrando de teorema de Pitágoras, distância ao quadrado é igual. Faz a diferença entre os pontos, ó. 5 menos 4, 1 ao quadrado. 3 menos 2, 1 ao quadrado. Tá vendo como é que fica simples de fazer, né? Aqui vai continuar sendo 1 mesmo, né? Então distância ao quadrado vai dar 2. Aí você tira a raiz quadrada aqui. Tirando a raiz quadrada vai dar a raiz de 2, certo? Que é mais ou menos igual a 1,4. 1,4 não é menor que o raio, a distância aqui? Então significa dizer que o ponto A, ele é o quê? Ele é interno à circunferência. Você pode pôr um lambda aqui, ó. Pode pôr um lambda? Pode. Pode pôr um alfa, beta, gama, teta, tanto faz. Pôr a simbologia da circunferência, também pode. Ou escrever simplesmente circunferência, tá? Não tem problema não. Dá na mesma. Bom, vamos lá para a letra B agora. Na letra B, primeiro, ó, sempre, de novo, pega as coordenadas dadas, certo? Pega as coordenadas do centro dado. Eu tô pondo C, gente, mas é D, tá? Tem que trocar porque uma dos pontos que ele deu é a letra C. Então, vamos chamar o ponto central de D, tá? Aqui no primeiro aqui, ó, vocês fazem a mesma coisa, tá? Aqui, ó, no centro, vocês colocam D de dado. Porque ele podia ter usado outra letra, né? Vamos usar a letra D. Mas o centro pode chamar de qualquer letra, gente. D, T, mas como você já determinou outros pontos com outras letras, você não pode determinar com a mesma letra, né? Então, as coordenadas aqui centrais vão ser 4 e 2, certo? 4 e 2.
4 e 2. E o raio é igual a 3. Aí é a mesma coisa, gente. Pega a distância ao quadrado, faça diferença. Ah, não. Primeiro, né, vamos pegar os pontos B. É menos 1 e 5. Vamos colocar aqui para poder fazer a comparação. Certo? Vamos pôr mais aqui embaixo. Distância ao quadrado vai ser menos 1 menos 4 dá menos 5 ao quadrado, né? Menos 5 ao quadrado. Mais 5 menos 2 dá 3. 3 ao quadrado. Distância vai dar 25 mais 9, certo? Então, distância ao quadrado vai dar 34. Tira a raiz quadrada, distância ao quadrado de raiz de 34. Vocês concordam comigo que 34, a raiz quadrada mais próxima é de 36, que dá 6, né? A raiz mais baixa é 25, que dá 5. Então, vocês concordam comigo que aqui é 5, alguma coisa? Certo? É 5, alguma coisa? Então, significa dizer que esse 5, alguma coisa, ele é maior do que o raio dado a distância, certo? Então, significa dizer que o ponto B, ele é o quê? O ponto B, vamos pôr separadinho aqui, o ponto B é o quê? Ele é externo à circunferência, certo? Só para nós escrever aqui circunferência, tá, pessoal? Bom, tranquilo. Vamos agora para o próximo agora. Letra C. Então, gente, ó, lembrando, ó, externo à circunferência. Vamos pro próximo. Vou dobrar direitinho. Então, ponto D dado qualquer, né, vai ser o quê? 4 e 2. 4 e 2. Quanto vale o raio? O raio vale 3, certo? Pessoal, deixa eu só desligar a notificação aqui. Pronto, senão o pessoal não para. Pessoal, quando manda um recado, manda direto, sabe? Não precisa ficar escrevendo frase por frase separada. Escreve tudo que você tem que escrever e já manda a notificação, porque senão fica um barulhinho todo o tempo, né? Mas é que eu tinha esquecido de desligar ele. Então, continuando aqui, letra C. As coordenadas C vale quanto? 0 e 5. Então, a distância ao quadrado vai ser igual, faz a diferença, ó, 0 menos 4 dá menos 4 ao quadrado. 5 menos 2 dá 3 ao quadrado. Então, distância ao quadrado vai dar o quê? 16 mais 9, certo? Distância ao quadrado vai dar o quê? 25, certo? Tira a raiz quadrada. Distância vai ser igual a 5. Opa, pessoal, deu ainda um valor maior do que o raio ainda. Então, significa dizer que o ponto C, ele é também externo à circunferência, certo? Então, o ponto C é externo à circunferência, certo, pessoal? Tranquilo, né? Qualquer dúvida é só perguntar, tá, pessoal? Lá nos comentários, alguma coisa, se tiver algum errinho, alguma coisa assim, tá? Aí você só sempre deixar nos comentários alguma coisinha se tiver alguma dúvida.